Glória a Deus. Vamos nesse momento ouvir a palavra, vamos meditar na palavra do Senhor. O que o Senhor quer falar para nós nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 14. Vamos falar sobre uma parábola. A gente sabe que Jesus gostava muito de falar através de parábolas. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa parábola é muito interessante porque ela fala sobre duas sementes. Fala sobre a semente, fala sobre o joio e fala sobre o trigo. A gente sabe que o joio ele é muito parecido com o trigo. São duas sementes muito parecidas. E a gente sabe que o joio ele consegue chegar na mesma altura do trigo. Tem características muito parecidas. Se a gente for olhar bem para os dois, assim, observar, é difícil a gente ter o discernimento e saber qual é qual. Mas as mudanças entre essas duas plantas começam a aparecer no momento do amadurecimento. No momento do amadurecimento da planta, no momento do amadurecimento do joio, no momento do amadurecimento do trigo. Uma é de muito valor e outra não. O joio, ele não tem valor. O joio, se nós pegarmos os joios e misturar com outros alimentos, com a farinha de trigo, vai estragar esse alimento, vai fazer esse alimento ficar amargo. E essas sementes do joio podem até prejudicar quem for consumir esse alimento. E interessante que o joio também, se ele for plantado perto de outras plantas, infelizmente, e se nós formos tentar arrancar o joio, nós vamos acabar prejudicando as outras plantas. Por quê? Porque o joio, no momento que a gente vai tentar arrancar, ele vai crescendo e ele começa a se translaçar entre as outras plantas. E quando a gente for puxá-lo, automaticamente ele vai arrancar as outras juntas, porque ele se agarra às outras plantas. Então, de certa forma, ele está atrapalhando as outras plantas. As plantas que estiverem perto dele, ele vai atrapalhar. E interessante que nessa parábola, a gente dá para compreender que houve uma mistura das sementes, né? Do joio e da semente do trigo. Uma pessoa sabendo o mal que o joio poderia causar, se ela jogar o joio no meio do trigo, a gente percebe que ela vai estar fazendo isso para prejudicar realmente a plantação, atrapalhar a plantação, a colheita daqueles que plantaram.
Imagine se o joio fosse colhido junto com o trigo. Se é tão difícil diferenciar as duas sementes, e se fosse colhido os dois juntos, levasse esse alimento para a casa de alguém, quem se alimentasse do joio e achar que estava se alimentando do trigo. Consequentemente, ia falar mal de toda a colheita, né? E é isso que o inimigo tenta fazer todos os dias, né? O inimigo disfarçando, tentando entrar no meio dos filhos de Deus, tentando atrapalhar a caminhada daqueles que querem servir a Deus verdadeiramente. Pessoas que se fingem de trigo, se misturando no meio para trazer escândalo, para escandalizar e trazer mau testemunho para aqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor. O diabo está usando isso para fazer as pessoas duvidarem que ainda tem homens, ainda tem mulheres sinceras no Evangelho. Interessante que nessa parábola os servos ficam impressionados. Como pode, né? No meio da plantação de trigo, como pode nascer joio? E se nós formos observar aqui, a resposta do Senhor daquela plantação diz: foi o inimigo quem fez isso. E nós percebemos que aqueles homens, se eles não tivessem procurado direção do seu Senhor, eles teriam feito o quê? Eles, por precipitação, eles teriam arrancado o trigo junto com o joio. Ia ser uma falta de sabedoria muito grande, não é? Eles iriam prejudicar toda a plantação por falta de sabedoria. Interessante, isso é o que o inimigo quer, isso é o que o inimigo queria. O inimigo quer que nós venhamos agir sem buscar sabedoria com o Senhor, na palavra do Senhor. Que nós haja precipitadamente, sem direção dele. Que nós venhamos agir na ansiedade, querendo resolver uma situação, uma causa, e nós agimos por nós mesmos. Aí eu tenho que resolver isso, esse mal está no meu meio, eu tenho que arrancar esse mal e eu vou agir. O diabo quer que nós haja por impulso. Mas aqueles servos daquele Senhor, eles não agiram assim. Eles ouviram a voz do seu Senhor. E ele disse ao seu Senhor: não arranque. Outra situação interessante é que o joio, glória a Deus, aleluia, foi plantado no meio do trigo, enquanto os homens faziam o quê? Enquanto os homens dormiam. Enquanto eles não estavam prestando atenção naquela colheita. Aleluia. E se a gente for observar, esse sono não é apenas um sono físico. Se nós formos trazer para a nossa realidade, não é um sono físico, essa parábola que o Senhor está querendo nos trazer. Mas sim um sono espiritual. Glória a Deus. Se nós estivermos sem vigilância, podemos permitir o mal entrar. Nós sem discernimento, em vez de resolver uma situação, podemos piorá-la. Outra observação que eu fiz nessa parábola é que o texto se refere o campo ao mundo. Nós vamos observar nessa parábola. O Senhor está comparando o campo com o mundo. Muitos apenas pregam que
que essa parábola está se referindo a uma congregação, a uma igreja, por exemplo, onde se tem trigo e joio, né? Onde se tem verdadeiros cristãos e falsos cristãos. Mas estamos vivendo nesse campo. Mas se nós formos observar esse texto não está falando apenas de uma denominação, que nós temos que aceitar que dentro dos templos há trigos, há joios, há falsos cristãos, há verdadeiros cristãos. Não. Essa parábola, nós vamos observar, está falando do campo representa o mundo. E nós estamos vivendo nesse campo. O campo é o mundo, onde nós lidaremos com joios, com trigos, e é preciso cuidado, é preciso cautela para não sermos loucos, não sermos nécios, para nós não nos acharmos dono da justiça e querer decidir quem é joio e quem é trigo. Porque nós podemos estar fazendo um julgamento precipitado. Se as duas sementes elas se parecem tanto, elas são tão parecidas, essas duas sementes, nós só iremos realmente ter o discernimento no amadurecimento. No amadurecimento, nós vamos poder ver a diferença entre essas duas sementes. Então, talvez não seja fácil discernir qual é qual. Nós podemos estar lidando com uma pessoa que deseja se tornar uma pessoa melhor, se tornar um cristão, e que um dia irá buscar fazer a vontade de Deus, um conserto com Deus, e podemos estar lidando com uma pessoa que em seu coração está agindo com falsidade. Mas no texto, nós vemos que Jesus destacou. Observamos que se agirmos com sabedoria e direção dele, o trigo não corre perigo. Porque no texto aqui, Jesus fala: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, pois o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória a Deus. Chegará um dia que haverá separação entre o trigo Rei e o joio. da glória. A separação entre essas duas sementes. Os anjos irão recolher o trigo e destruir o joio. A palavra do Senhor diz que não haverá joio no celeiro, e nem muito menos trigo nas chamas do fogo eterno. Os justos irão seguir seu curso natural, e no final, Deus trará juízo sobre todos aqueles que são representados por o joio. Muitos que têm escandalizado a obra do Senhor, muitos que têm trazido escândalo para a obra do Senhor, irão pagar. Infelizmente, irão pagar. Há um tempo nessa terra determinado para todas as coisas, e a palavra do Senhor irá se cumprir. Essa mensagem, essa parábola eu enxergo como um alerta. Deus nos faz observar mais, buscar mais discernimento nele, mais direção nele, antes de nós tomarmos qualquer decisão precipitada. Que nós analise mais as situações antes de nós tomar uma decisão, uma atitude, que nós não venhamos ser pessoas precipitadas, mas pessoas que tenham paciência e sabem esperar o momento certo de agir, de tomar uma atitude na situação. E também essa parábola ensina que nós não precisamos
ficarmos preocupados com as injustiças do mundo, com aquilo que é revoltante muitas das vezes nós vemos na sociedade, no nosso meio acontecendo tantas injustiças, que nós devemos ficar tranquilos, pois um dia isso chegará ao fim. Os justos, eles irão seguir. Eles serão recompensados. E os maus também, infelizmente, também receberão a sua recompensa. Então nós não precisamos ficar preocupados, mas confiar no Senhor da colheita. Que nós também devemos despertar, que nós não sejamos como aqueles servos que dormiam, que deixaram o mal entrar. Que nós devemos ser vigilantes a todo tempo, pois Jesus está às portas. Que nós devemos despertar, como os verdadeiros adoradores, nós devemos despertar, vigiar mais, para que por nossa culpa o mal não venha entrar. Porque se nós formos observar, o inimigo semeou aquela semente mal no meio daquela colheita, porque aqueles homens dormiram. Não foi apenas porque tinha que ser, foi porque eles dormiram. Se eles tivessem despertado, eles tinham percebido o mal agindo ali. Eles não teriam permitido nenhum mal entrar. Mas já que o mal entrou, uma coisa boa é que eles tiveram paciência. Eles mesmos, sem saber o que faria, eles: Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos arrancar? Eles não estavam nem sabendo qual planta era direito ali. Estava tudo misturado. E o Senhor disse: não arranque. Vai chegar um dia que vai ter a minha colheita. Aleluia. E a gente sabe que um dia isso vai acontecer, a colheita. Vai ser ter a separação entre os verdadeiros e os falsos. E dessa colheita ninguém vai fugir, ninguém vai escapar. O Senhor Deus é justo, Ele é conhecedor dos corações e das intenções. Ele vai fazer uma colheita justa para todos. Não vai ter isso de preferência, não vai ter isso de porque preferência. Não. Ele vai fazer uma colheita justa. E que nós não devemos ficarmos preocupados. Aleluia, glória a Deus. Em querer resolver tudo. Nós devemos confiar mais no Deus que a gente serve. Que nós devemos observar essa parábola e venha nos trazer confiança no Deus que nós servimos. E que nesse mundo nós iremos conhecer muitos joios. Não é só apenas dentro dos templos, né? Como muitos têm ensinado. Tem ensinado que nós temos que aceitar que dentro dos templos vai ter joio, vai ter trigo. Aqui o texto está falando que o campo representa o mundo. O mundo é isso que nós vivemos aqui. Seja dentro de uma denominação ou não, todos os dias quando nós acordamos, Deus nos dá a graça de mais um amanhecer, nós estamos no mundo, não é? Nós ainda estamos dentro desse mundo. Ainda que o nosso alvo é o céu, é o reino de Deus, nós estamos nesse mundo. E nós vamos conhecer muitos joios. Nós iremos pregar como Igreja de Cristo, iremos pregar para pessoas e nós não saberemos quem irá aceitar, né? Quem irá se converter, quem irá seguir avante, quem irá desistir, quem está fingindo que está vivendo a palavra do Senhor e quem está verdadeiramente vivendo. Nós não sabemos, nós não temos esse poder de conhecer o coração do homem, do nosso próximo. E é por isso que nós não podemos muitas das vezes fazer um julgamento precipitado, sem direção, sem discernimento. Dizer, aquele irmão é um joio no nosso meio.
Porque você pode estar fazendo um julgamento precipitado. Às vezes ali é um irmão seu na fé que apenas está fraco, apenas está buscando força em Deus, a mudança espiritual, e nós já julgamos que vai ser um joio. Não tem isso. A gente sabe quantas decepções, enganos que nós passamos. Nosso coração é enganoso. Só Deus realmente conhece o coração do homem. E nós não podemos querermos sermos os donos da justiça. Querer colocar rótulos. Quem é joio, quem é trigo. Julgamentos precipitados. Mas Deus pede calma, tranquilidade, confiar nele, confiar em sua palavra. Que aquelas pessoas que estão agindo com falsidade, elas irão pagar um preço, elas irão ser cobradas no grande dia. Elas não irão, infelizmente, elas não irão fugir do castigo eterno, da justiça de Deus, do julgamento que irá acontecer. E se você está agindo com sinceridade com o Senhor, não se preocupe. Continue seguindo seu curso natural, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Confie no Senhor, que Ele irá resolver, que Ele irá agir por você. Então essa mensagem é de reflexão. Confiar, ter cautela, sabedoria, saber o momento certo de esperar. Espera no Senhor, confia no Senhor. Então, essa mensagem de reflexão. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, palavra gloriosa.